Aí, tipo, eles querem porque querem cortar gastos, mas eles nunca querem cortar gastos de quem realmente eu vejo como problema, entendeu? O problema Sim. não é o problema da Previdência, assim, o problema não é a pessoa que recebe o BPC, a pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria, né? Quando, por outro lado, você vê, sabe, uma concentração de renda muito grande na mão de... Cara, eu estava vendo no Brasil, se fosse taxar grandes fortunas, por exemplo, pegaria um pouco mais de 50 pessoas. Olha Grandes só. fortunas mesmo. Então, sabe, são essas contradições. Por exemplo, você falar em cortar da pessoa que já não tem nada, enquanto você tem o dinheiro concentrado na mão de um pouco mais de 50 pessoas, entendeu? Da minoria, né? Da população. Sabe, esse tipo de... E outra coisa que me levou a questionar muito fortemente o capitalismo foi a questão do planeta. Porque com a minha formação em biologia, simplesmente não dá. Simplesmente Sim. não dá. É uma coisa, é inviável, porque o sistema capitalista, ele precisa que as pessoas estejam aumentando sempre o consumo, né? E o planeta simplesmente não aguenta. Aí você tem ilhas, né? Ilhas de prosperidade no planeta, que basicamente se resumem a 15 países, talvez 20, enquanto o restante do mundo fica na miséria. E aí eles vêm com o papinho que, por exemplo, o capitalismo solucionou a miséria do mundo, É. sabe? Eu não sei de que mundo eles estão falando exatamente, né? Porque eu estava vendo um documentário esses dias atrás sobre Burundi, né? Que é o país mais pobre do mundo, né? E não é, o país lá não é comunista, por exemplo. Não. Enfim. Então, principalmente essa questão do ambiental, né, que eu acho que é a maior urgência que a gente tem no momento. A gente viu tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. que, recentemente, e a tendência é que siga acontecendo disso para pior, muitas vezes, em diversas partes do mundo, né? Porque esses eventos climáticos, eles vão ser mais extremados, né? Enfim, e aí foi principalmente isso, o contato que eu tive através das mídias sociais, da internet, com alguns influencers, né? Que eu gosto muito, por exemplo, o João de Carvalho, Sim. o Humberto Matos, né? O próprio Pedro do canal Ateu Informa, né? E algumas coisas que eu li, né? Algumas coisas que eu li e começar a perceber e ter começado a me atentar mais sobre a questão do discurso que a mídia tem, que é sempre em cima de prejudicar, de querer cortar, porque é a velha coisa da teoria do chutar a escada, né? Hum. Por exemplo, os países mais ricos do mundo, eles cresceram na base do déficit público, que o que eles chamam de déficit público é investimento público na população, e eles cresceram na base do protecionismo. Agora, daí, quando eles chegam no topo, eles chutam a escada para os países em desenvolvimento não fazerem a mesma coisa que eles fizeram. E aí eles começam, tem que cortar gastos, tem que acabar com a previdência, tem que, enfim. E enquanto você tem uma pequena parcela que é privilegiada, uma pequena Sim. parcela que está cada vez mais concentrando a riqueza e concentrando os bens necessários para a vida, enquanto a maior parte da humanidade está aí passando perrengue, enfim, porque cada vez mais as pessoas elas estão trabalhando mais e estão vendo menos retorno, as pessoas estão cada vez mais cansadas, as pessoas elas estão Doentes. doentes, né? A gente vê que até as medicações, né, para questões psiquiátricas elas estão sendo cada vez mais Exato. comercializadas e porque a situação está cada vez mais difícil, porque essas contradições do sistema elas estão ficando cada vez mais pesadas e mais evidentes, né? Sim. Então é um sistema que eu vejo principalmente por essa questão ambiental e por essa questão da enorme concentração da riqueza, porque um bilionário, por exemplo, ele não vai ele ter 1 milhão, 1 bilhão ou ter 5 bilhões não vai fazer diferença no poder de consumo dele. O que ele comprava com 1 bilhão, ele vai comprar com 5. Por exemplo, né? Só que dinheiro, no mundo que a gente vive, é poder. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem. Aí você vê, por exemplo, né, bilionários falando, assim, sem esconder, né, sobre
intervir em política de diversos países, né? Você vê, por exemplo, as próprias redes sociais que a gente usa, elas estão monopolizadas na mão de poucos, né? E elas têm um poder enorme de manipular interferir na opinião das pessoas, interferir no rumo de países, né? E normalmente vão ser países do sul global, né? Eu sempre brinco que é como diz a música do Biquíni Cavadão, né? Aqui embaixo as leis são diferentes, né? Para baixo da linha do Equador a situação ela funciona de uma maneira diferente. Então,